Caríssimos irmãos e irmãs, o texto que vamos estudar hoje está em Mateus capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 30, dividido basicamente em três perícopes. Do 20 ao 24, falará sobre a lamentação de Jesus sobre as cidades impenitentes. Do 25 ao 27, a relação do pai e do filho. E do 28 a 30, o convite para receber o seu jugo. Começando pela primeira, nós temos a advertência a Corazim ou Corozoim, dependendo da tradução da sua Bíblia, uma cidade que fica a 3 quilômetros ao norte de Cafarnaum. Betsaida, essa na embocadura do rio Jordão, ao norte do lago de Tiberíades, portanto na Galileia. E aí Jesus faz um contraponto. Estas cidades que viram vários milagres não se converteram, não se sensibilizaram com o anúncio. No entanto, Tiro e Sidônia, cidades que ficam fora do território judaico daquela época, elas muito mais aderiram ao anúncio de Jesus do que se esperava dessas cidades. Assim como Cafarnaum, vilarejo onde Jesus escolheu para morar, onde tem uma sinagoga, tem a casa de Pedro, que Jesus frequenta várias vezes, e portanto ali estabelece o seu lugar de morada. Depois nós vamos perceber que em Cafarnaum, onde Jesus realiza vários milagres, inclusive curando a sogra de Pedro, pregando na sinagoga e curando doentes, não é? E ao final da tarde também diz o texto que várias pessoas endemoniadas ou doentes também eram curadas por ele. Porém, essas cidades não manifestaram uma atitude de adesão e de penitência, simbolizada, por exemplo, na questão do colocar cinzas e se vestir de sacos, o que provavelmente poderia acontecer com Sodoma e Gomorra se lá tivessem sido feitos os sinais que aqui em Cafarnaum foram feitos. Portanto, apesar de Cafarnaum ter sido e ter essa característica de ser a cidade escolhida por Jesus, isso não lhe garante que ela, ao final, não será precipitada para baixo, ao invés de ser elevada até os céus. Uma alusão também ao rei da Babilônia, que se julgava tão poderoso e não necessitado de Deus, portanto, poderia subir aos céus com as suas próprias forças e, no entanto, foi precipitado para os lugares inferiores. A solução ou o caminho, a receita, vem logo na sequência, quando Jesus, falando sobre a relação do Pai e do Filho, exalta a Deus Pai por revelar todos os mistérios aos pequeninos e não aos sábios, para dizer para nós que para entrar no mistério do reino é preciso passar pelo caminho da simplicidade e da humildade. Portanto, isso não quer dizer que Deus esteja excluindo os sábios. Não, mas é que a sabedoria por si, aquela adquirida pelos nossos próprios meios e esforços, por mais que nos tornem sábios e entendidos, não nos é suficientemente capaz de nos conduzir à intimidade do reino. Portanto, é preciso estar atento a esta relação. Um exemplo disso nós vemos no Evangelho de São João, quando Jesus exorta Nicodemos ao dizer para ele: Nicodemos, você é doutor em Israel e tem coisa que você ignora. É necessário nascer do alto. Portanto, é necessário uma nova atitude perante o anúncio do reino de Deus. E aqui Jesus nos dá também o segredo para isso, quando ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, nem o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Portanto, conhecimento aqui, ele quer nos chamar na sua intimidade, porque o conhecer não é só a parte intelectual que eu adquiro com os esforços,
com os estudos, mas é um sentimento de familiaridade, de intimidade que vai se manifestar no amor recíproco. Portanto, a porta de entrada, quer para o sábio, quer para o simples, é exatamente a humildade, é exatamente a simplicidade. Daí o convite. Qual é essa porta? Qual é este caminho? É o próprio Cristo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, sob o jugo. Qual jugo? O jugo da lei, o jugo de todos os preceitos. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu peso é suave e meu fardo é suave e meu jugo é leve. E aí encontraremos repouso para as nossas almas. Ora, este convite para ir até Jesus, também nós encontramos algo semelhante em Eclesiástico 51:31, que diz que os simples são convidados a conhecerem a sabedoria. Esta sim, a sabedoria que vem de Deus. Por isso ele faz esse convite. Você quer ser sábio de fato? Vinde através de mim. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Essa máxima que Jesus coloca, ser manso e humilde de coração, significa que nele nós temos caracterizada todas as bem-aventuranças que ele já havia falado, do capítulo 5 ao capítulo 7. Portanto, Jesus é todo aquele bem-aventurado que ele mesmo havia falado. Então, nele nós encontramos todos os meios e, ao mesmo tempo, a finalidade dos segredos do reino, da vida no reino de Deus. Portanto, indo por ele, atendendo o seu convite, conheceremos e descobriremos os segredos do reino, a intimidade de Deus, através da humildade e da simplicidade que está radicada na pessoa de Jesus.